Olá, caros telespectadores. O presente trabalho busca demonstrar as distinções entre o sistema jurídico norte-americano e o brasileiro, apontando as particularidades daquele identificada nos livros e filmes analisados, especialmente no tocante ao Tribunal do Júri. Julga-se de importante relevância a abordagem sobre a instituição do Tribunal do Júri, devido à crescente globalização que torna necessária uma maior compreensão sobre o prisma técnico da ciência do direito comparado da história e do estado atual da instituição, no Brasil e nos Estados Unidos. Assim, através de uma metodologia dedutiva, examina-se a legitimidade, legalidade e sistema do Tribunal de Júri norte-americano em comparação com o brasileiro, juntamente com algumas obras literárias e filmes de nacionalidade americana que abordam a instituição. Não há a pretensão de se fazer uma abordagem comparativa minuciosa e exaustiva, centrada nas incontáveis diferenças existentes do instituto em questão. Tribunal do Júri Brasileiro. Características gerais. Júri é o tribunal em que cidadãos previamente alistados, sorteados e afinal escolhidos em sua consciência e sob juramento decidem de fato sobre a culpabilidade ou não dos acusados. Na generalidade das infrações penais, é a instituição popular a que se atribui o encargo de afirmar ou negar a existência do fato criminoso imputado a uma pessoa. No Brasil, não são todos os casos que vão ser julgados por um tribunal do júri, pois, em razão de ser um direito fundamental, está expresso no nosso texto maior, onde o legislador fez tal distanciamento, expressando que somente será julgado pelo júri popular crimes dolosos contra a vida, conforme previsão na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso 38. Já nos Estados Unidos, é possível que se tenha um julgamento pelo júri tanto em causas cíveis quanto em causas penais. Isto ocorre em face do Tribunal do Júri americano, está previsto na Constituição americana, afirmando que todos os acusados têm direito a um julgamento público e rápido, conforme a 6ª emenda. No Brasil, o Tribunal do Júri é uma garantia fundamental expressamente prevista na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 38, enquanto nos Estados Unidos este direito é consagrado na 6ª emenda da Constituição estadunidense. E a exemplo da nossa Carta Magna, os americanos também o tratam como direito fundamental. Embora nos Estados Unidos o direito ao julgamento pelo júri tenha caráter de direito fundamental, o acusado tem a faculdade de abrir mão deste, optando por ser julgado por um juiz togado, desde que receba a acusação por um crime mais brando. Este é o fenômeno que é a possibilidade do acusado se declarar culpado. Outro fenômeno realizado por júri norte-americano é a chamada possibilidade de realização de acordo entre o réu e a acusação, que viabiliza a utilização, por exemplo, o investigado que cometeu um crime qualificado pode negociar com a promotoria para fins de reconhecer sua culpa em troca de acusação de um homicídio simples. Nos Estados Unidos, cerca de 90% das causas criminais são resolvidas pela aplicação da plea bargain. No Brasil, as pessoas interessadas em fazer parte de uma sessão plenária deverão se inscrever ou ser indicados para a função. Nos Estados Unidos, a escolha dos jurados é feita aleatoriamente, por escriturários, dos sistemas dos tribunais, por meio da compilação de listas a partir dos cadastros de eleitores, licenciamento de veículos ou mesmo de carteiras de motorista, sendo as exigências básicas para ser jurado o gozo dos direitos de cidadania, idade entre 21 e 70 anos, ser alfabetizado e não ter sido condenado por nenhum crime. Nos Estados Unidos, aqueles que são convocados para tal tarefa recebem uma remuneração e a formação do corpo de jurados varia entre 6 e 12 membros. Porém, se tratando do júri federal, o corpo dos jurados será composto por 12 membros. A comunicação entre os jurados no Brasil é adotado o princípio da incomunicabilidade dos jurados, que significa a proibição que os mesmos possuem de falar entre si durante o julgamento. Tal princípio é previsto no artigo 466, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Desta forma, a incomunicabilidade é considerada uma cautela para assegurar a livre manifestação de pensamentos e não deixar que um jurado seja influenciado pela opinião do outro. Todavia, a falta de diálogo entre os jurados pode ser prejudicial, levando em conta a democratização, pois não há oportunidade de cada jurado demonstrar o seu pensamento.
Já nos Estados Unidos, da época adota-se o princípio da comunicabilidade entre os jurados, sendo, portanto, o oposto em relação ao adotado pelo Brasil. A comunicabilidade do júri americano significa que os jurados poderão discutir o caso concreto entre si, discutir a respeito dos fatos e das provas apresentadas durante a sessão, sobre as orientações jurídicas dadas pelo juiz-presidente, sendo que esses debates devem ser mediados pelo jurado escolhido para ser o líder entre os jurados, que tem a incumbência de conduzir na sala secreta os passos a serem tomados para a decisão. No Brasil, após a realização de todos os atos necessários para a realização da sessão plenária, como, por exemplo, oitiva de testemunhas, depoimento do réu, debate entre as partes, os jurados são direcionados à sala secreta, sendo que, nesta sala, entrarão o juiz-presidente e seu assistente, o promotor de justiça, o advogado do réu, em determinados casos é autorizado o ingresso de estágios e, por fim, todos os jurados. São tantas as diferenças entre o júri popular brasileiro e o americano que até no momento de ingresso à sala secreta podemos notar grande diferença, pois nos Estados Unidos é terminantemente proibido o ingresso à sala secreta de qualquer pessoa que não seja jurada, inclusive do juiz-presidente. Isto é, somente entrará na sala secreta o número de jurados que formam o conselho de sentença. Dentro da sala secreta, outra diferença entre um país e outro se torna relevante. Aliás, a forma pela qual as decisões são tomadas também é totalmente diversa. A Constituição da República Federativa do Brasil de 88 assegura ao júri o sigilo de suas votações. Por esta razão, a votação que ocorre na sala secreta, na presença de todos os integrantes já mencionados, se dá por quesitos perguntas, e ocorre de modo que ninguém da sala saiba qual o voto individual do jurado. Neste caso, a votação será encerrada quando houver a maioria simples. Por exemplo, se na votação a resposta de 4 jurados, dentre os 7, foi negativa sobre os quesitos relacionados à materialidade do fato e à autoria, resultará, portanto, na absolvição do acusado. Já nos Estados Unidos, por outro lado, embora também se preze pelo sigilo, os jurados devem debater a causa até que se chegue ao consenso de unanimidade. A última diferença, e não menos importante, é a respeito do assunto tratado em relação à condenação ou absolvição do réu. Isto é, no Brasil, quando o réu é condenado ou absolvido, é cabível para a decisão o recurso de apelação, conforme o artigo 593, inciso 3 e alíneas, do Código de Processo Penal, nas seguintes situações: ocorrer nulidade posterior à pronúncia, for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, vê inimputabilidade com a extinção do sistema do duplo binário a partir da Lei nº 7.209/84, for a decisão dos jurados manifestamente contrária aos autos. Desta forma, o TJ ou TRF não pode subsistir à vontade dos jurados, que é uma consagração da vontade popular, além do princípio da soberania do júri, uma garantia constitucional, somente podendo anular e mandar que haja novo julgamento. Quanto ao recurso cabível nos Estados Unidos, estamos diante do appel, que será cabível quando houver uma sentença condenatória e, no caso de o tribunal acolhê-lo, pode modificar a decisão recorrida e ordenar novo julgamento. Mas nos casos de absolvição, em razão da proibição constitucional da dupla incriminação, não é admitido nenhum recurso quando há sentença de absolvição. O presente trabalho não teve a finalidade de discutir a existência do tribunal do júri, pois o mesmo trata-se de uma garantia fundamental expressa na Constituição Federal Brasileira e na Constituição Americana. Portanto, pode discutir o seu procedimento, jamais a sua existência. Por fim, dentre as inúmeras diferenças apresentadas no presente estudo, conclui-se que este comparativo não deseja mencionar que um sistema é melhor do que o outro, mas sim que tal comparação se torne um exemplo para aproveitar o que há de valoroso em cada tribunal, e inclusive tomar conhecimento a respeito deste instituto, que é definitivamente a forma mais notável da democracia.
Everybody